Botão. E é isso aí, nós estamos no primeiro episódio. Hoje a Nath Andreoli está no primeiro episódio de um programa que eu trouxe aqui, um programa de entrevistas, que inclusive ela que me inspirou, né? Eu já tinha esse projeto, mas ela deu um start aí para tirar ele da gaveta. Até nomeei ele Entre Quatro Paredes, e é um projeto de entrevistas com pessoas que tiveram nas suas vidas a transformação, os seus lares transformaram ou fizeram parte de alguma transformação na vida dessas empreendedoras. E por que empreendedoras? Porque eu vou trazer para cá várias empreendedoras, várias pessoas maravilhosas que sempre linkam aí, sempre têm algo a oferecer, um servir muito bonito e que trazem aí esse amor, essa transformação, essa relação do seu negócio com a sua casa, tá? Uhum. Eu sou a Cris Meloni, eu sou terapeuta dos ambientes, e aí eu já vou começar assim a perguntar, né? Quem é Nath Andreoli? Muito Ai, bem-vinda! muito obrigada, estou adorando aqui estar entre quatro paredes e eu Sim. adorei o nome desse projeto, eu fico muito honrada mesmo, né, de ter servido de inspiração. Agradeço por você ter participado do meu, né, o Nath Andreoli Convida, a gente trocou muitas ideias e eu, assim, realmente, assim, eu fico muito honrada de estar aqui, né, admiro o seu trabalho. E quem é Nath Andreoli, né? Eu sempre eu faço essa pergunta, agora vai ser engraçado, né? Eu estar Sim, é aqui do outro engraçado. lado. Você viu como a gente soa quando você pergunta isso? É muito engraçado. Mas, enfim, né? Eu sou Nathalie Andreoli e Nathalie vem do francês, né? Meus pais se conheceram na Aliança Francesa, estudando francês, então o Nathalie vem daí. E o Andreoli vem do italiano, né? Minha família é italiana, né? Então eu sempre tive muito isso das línguas, né? Dos idiomas, França, Itália, sempre gostei muito disso. E meu avô italiano, ele detestava que se dessem apelidos, né? Ele não gostava que desse apelido. Só que para mim esse nome Nathalie era muito difícil. As pessoas nunca acertavam, era Nathalie, Nathalie, Natalina. E aí começaram a me chamar de Nath, e eu gostei muito, porque era mais simples, né? Daí não tinha que ficar explicando, ah, Nathalie com IE no final. Então eu virei a Nath Andreoli. Que linda. E eu assim, né, dentro desse meu servir, né, eu sempre falo, eu de formação, eu sou bióloga, Uhum. e eu digo, né, que a biologia é esse investigar da vida, né, então eu sigo sempre investigando a vida, e como aromaterapeuta, que eu também sou, uma vez uma professora minha disse, né, que um bom aromaterapeuta, ele tinha que conhecer muito de plantas, e nisso a biologia me ajudou muito, e que a gente tinha que conhecer muito dos seres humanos, porque a gente usa essa sabedoria das plantas, né, dos óleos essenciais, nos humanos. Então a gente precisa conhecer, né, esses dois mundos. E por causa disso também eu me voltei muito para o autoconhecimento. Então, tanto comecei comigo, né, na minha busca pelo autoconhecimento, e hoje em dia eu sou terapeuta integrativa, onde eu uso, né, aromaterapia, meditação, uma Halila, que é o jogo do autoconhecimento, né, para facilitar processos de autoconhecimento, né, de trazer consciência para as pessoas. Então, essa sou eu, esse combo. Esse que, nossa, e é o combo, né? Que maravilhoso. Nossa, entender de plantas e associar os seres humanos, assim, trazer essa energia tão pura, tão sutil das plantas para nós, seres humanos, tão seres complicados, é uma dádiva, viu, Nath? Eu me orgulho de ser sua amiga. Me orgulho desse seu servir, né? Mas, e aí, né? Tá. O que que a casa te ajudou? O que que a casa... Primeiro, vamos começar assim. O que que significa para a gente... Não no comecinho. O que que a casa significa para você? Assim, ela reflete alguma coisa na sua personalidade, no seu estilo de vida, no seu servir, no seu trabalho. Então, fala um pouquinho aí a sua relação com a sua casa. Para mim, a casa, ela é o meu porto seguro, sabe? Já teve ocasiões em que eu morei fora do país, fiquei 3 meses fora, e as pessoas falavam, ah, mas você não quer ficar aí, né? Ficar morando aí? Eu falava, não, gente, eu quero voltar para minha casa.
Esse lugar, assim, que eu fui construindo junto com meu marido, ele realmente, para mim, ele é meu porto seguro. Eu moro perto da praia, né? A Cris sabe, eu sou de São Paulo, sou Sim. paulistana, mas por conta da minha mudança de carreira, mudança de vida, eu vim parar aqui em Florianópolis. E eu me apaixonei por esse lugar, na verdade, onde eu moro, que é bem pertinho da praia. E o que que acontece? Eu teve um tempo que eu trabalhava fora, né? Trabalhava com consultoria ambiental, não era terapeuta ainda, né? Mas em determinado momento, esse lugar onde a gente mora hoje, a gente comprou ele do jeito que ele estava e a gente construiu o segundo andar. Então teve uma reforma, né? Ele não foi do jeito que a gente comprou, a gente foi construindo ele do nosso jeitinho, né? Então, perguntando, né, como que é essa casa? A minha casa ela tem um muro fechado, né? Porque eu sou uma pessoa mais reservada, não gosto, né, de que fiquem todo mundo ali olhando. Então, aos poucos a gente foi melhorando esse lugar, né? Esse meu lar. E uma das coisas que mais me fizeram gostar de ficar em casa e que mudou, inclusive, a minha vontade, né? Que eu trabalhava no centro, né? Foi quando a gente colocou grama na minha casa. Olha que doido, né? Sim, essa história era uma das minhas perguntas aí. O que que você fez de transformação aí na sua casa? Que eu sei que essa história é linda. Vamos contar aqui. O que que aconteceu com essa grama? Uma simples grama, é isso? Um simples Sim, grama, né? Só. era assim, é uma coisa que assim, pensa, né, gente, reforma. Reforma é uma coisa que eu tenho pavor, né? Porque é sujeira, eu sou virginiana. Então, assim, limpeza, né? Tudo aquilo me dá um negócio na reforma, porque a reforma é o caos, só que Uhum. depois ela traz um benefício, né? Hoje em dia eu estou aprendendo sobre isso com as milhares de reformas que eu já fiz aqui. Mas durante esse período de caos é muito, para mim é ruim, né? Porque eu fico totalmente fora, assim, eu me perco. Como eu te disse, a minha casa é o meu porto seguro, porque aqui eu realmente eu sinto essa segurança, né? E quando a gente comprou casa, fez a reforma, tá? Imagina, grama foi a última coisa que a gente colocou, porque, né, dinheiro para pagar toda a reforma e tudo mais. Mas depois que a gente já tinha dado uma desafogada, que a gente tinha aqui várias árvores, né, no quintal que eram do antigo morador. E eu adoro árvores, né? Então, tem frutíferas, tem muitas plantas aqui. Só que o terreno, ele tava assim, ele tinha um pedaço de grama aqui, sabe quando tá tudo falhado? Sim. E a gente tentava melhorar e não conseguia, até que a gente resolveu que a gente ia tirar tudo, a gente arrancou tudo. Então, a gente colocou um barro novo, um barro vermelho, depois um barro normal, e a gente realmente plantou grama. Quando eu vi aquele verde, aquele tapete verde, assim, me trouxe uma sensação de paz tão grande que eu falei, eu não quero mais trabalhar fora. E meu marido já trabalhava em casa, né? E Entendi. aí eu falei, eu não quero mais ter que sair de casa. Eu quero realmente trabalhar, fazer home office, eu quero trabalhar aqui. E isso mudou a direção, sabe, da minha carreira, assim, né? E aí Sim. eu fui em busca, né, de um trabalho onde eu pudesse trabalhar de casa. E até hoje, é engraçado, né? Esse final de semana, uma amiga minha veio aqui em casa, ela, nossa, que linda sua grama, né? E aí, é a gente que cuida. Lógico, uma coisa ou outra a gente chama jardineiro para fazer podas mais drásticas, mas o cuidado com a grama, esse adubar, esse cortar, que no verão, toda semana Sim, tem que cortar, né? Tem aquele sim, trabalho, né? sim. E ainda brinquei com ela e falei, quando as pessoas falam, a grama do vizinho é sempre mais verde, eu falo, vai lá ver o que que o vizinho está fazendo para a grama ficar verde, ao invés de Nossa. você só ficar olhando a grama do vizinho, porque no caso da minha, tem muito trabalho envolvido, muita dedicação para ela ficar desse jeito. Mas é esse benefício que eu sinto, né? Quando eu olho, é uma sensação de paz, eu poder pisar na É. grama, né? Liberar energia. Então, assim, a grama realmente mudou a minha Foi vida. o... Foi aí a transformação, né? Foi uma coisa assim, uma simples grama, não, mas é a grama é que deu aí o start para você falar, não, eu preciso ficar. E é interessante essa forma como você fala de você trazer o verde, trazer você que cuida, esses muros fechados, né? Eu, como terapeuta, né, consultora de Feng Shui, é sempre muito claro, assim, conversar, quando eu converso com as pessoas, eu já imagino
E é um estilo de vida, e acho que eu cheguei a perguntar, né, sobre o estilo de vida, como que funciona isso, né? Faz parte, a sua casa hoje faz parte do seu estilo de vida. Exatamente. Então, assim, pensa, eu saí da metrópole, né, São Nossa, Paulo, do olho ali do furacão. E eu sou uma pessoa que eu me considero, né, 200, ligada no 220, eu tenho muita energia. E eu falo que em São Paulo eu ficava 440, né? Então, assim, a cidade já tem essa energia e eu tenho essa energia. Então, eu ter vindo para a praia, para esse lugar que é tranquilo, é calmo, né? Ele faz com que integre, sabe? Essa minha uhum, polaridade de estar muito agitada com essa tranquilidade, com essa paz. Então, eu me sinto bem aqui. E tem muito a ver com o meu estilo de vida, porque eu falo, né, que eu saí de São Paulo, eu virei do avesso. E eu descobri que o avesso era o meu lado certo. que Então, legal. aqui é questão de saúde, alimentação. Por exemplo, tá estressado, tem alguma coisa, ou tem alguma coisa que está incomodando, que está me chateando, que eu tô triste. Cara, eu vou dar um pulo no mar ali e o mar acalma, né? É só de olhar, só de você ouvir. Então, assim, para mim tem muito a ver. E o fato de ter as plantas, eu tô realmente rodeada de verde. Sim, E eu trabalho também com essa parte da meditação, né, de atenção plena. Então, às vezes, eu dar uma volta aqui no jardim e eu vejo a borboleta, daqui a pouco eu estou vendo lá o beija-flor indo nos hibiscos, aí às vezes tem uma varejeira ali também que vai numa plantinha, sim, aquele barulho, né? Então, tem vida, tem muita sim. vida. E aí, essa história, né, da biologia, de investigar a vida, eu falo, cara, o meu jardim aqui ele tem história, sabe? Eu posso estar aqui sentada escrevendo sobre, porque você vê a vida florescendo, a vida nascendo, ou a vida morrendo É, também, né? é. Até no livro Mulheres que Correm com os Lobos, Uhum, a Clarissa Pinkola Estés, ela fala, né, que o jardim é uma prática de meditação, sim, porque ali as coisas nascem, as coisas morrem, né? Então você acompanhar isso, para mim é uma alegria, sabe? E é um prazer, assim. Então, realmente, eu me sinto muito bem dentro desse espaço que a gente foi construindo aos poucos, né? Não é uma coisa que foi também, instantaneamente ele estava assim, não, a gente foi vendo o que que a gente gostava. Muitas plantas que a gente plantou morreram. Aí, às vezes, eu quis transplantar de um lugar para outro e a planta acabou morrendo. Então, assim, a gente vai aprendendo também, né, ao longo desse sim. processo. Eu tô aqui nessa casa desde 2012, né? São 12 anos que a gente está aqui nesse lugar, né? Então a gente vai construindo ele aos poucos, né? Sim. E aí essa mudança, assim, você acredita é, que a casa ela tem energia, né, que a gente não consegue ver. E essas energias influenciam aí os moradores, no caso você e seu marido, ou Uhum. vice-versa, né? A sua energia influencia. E eu acredito muito na sua fala aí, porque você reformou. Então, como que era a energia da sua casa quando você entrou? Que era uma casinha menor, não sei o tamanho, mas como Uhum. que mudou? O que que você sente, né? Fora, você participou da transformação, né? É. Eu lembro que, assim, quando você fala sobre energia, né, eu sou uma pessoa bem sensitiva, assim, Sim. digamos, né? Então, às vezes, quando eu entro num ambiente, eu já sinto, eu falo, sabe, sei lá, se tem alguma coisa que é pesado ou que tá escuro, né? E nessa casa, quando a gente entrou aqui, ela não tinha isso. Pelo contrário, ela é uma casa, são peças amplas, né? Então, só do andar de baixo ele já tinha bastante iluminação, tinha bastante ventilação, né? Mas era só um dormitório, uma cozinha, um banheiro, e a gente queria mais. Primeiro para o meu marido poder trabalhar em casa, depois para a gente poder receber visitas, né? Então a gente acabou construindo o segundo andar. Mas na construção, na época eu estava fazendo o curso técnico de meio ambiente, e eu Hum, entrei em contato com a bioarquitetura. tá. Então, o nosso segundo andar ele é feito de madeira, então, assim, tem muito a ver com aquilo que eu acredito. A gente tentou fazer uma obra limpa, não conseguimos muito, né? Mas, enfim, a gente tentou fazer uma obra mais limpa. Então, os elementos, né? A madeira é viva, é algo, né? A madeira, inclusive, ela tanto trabalha que daí depois dá goteira, né? Daí acontece Sim, essas ela se coisas. movimenta, ela tem uma energia, inclusive. Ela é viva, né? É, Mas
eu sinto que daí esse ambiente ele ficou misto mesmo, né? Ele tem a parte do concreto ali da base, que é a casa que já estava embaixo, mas a gente construiu algo com leveza em cima. Então, dentro é gesso, porque eu não gosto dessa coisa Sim, da madeira de ser pesado. Então, sim. do lado de fora ela é madeira, mas do lado de É, dentro ela é gesso, né? Então, eu também fui trazendo essas coisas daquilo que eu experienciava dentro do curso técnico de meio ambiente, onde a gente fala sobre resíduos, né, diminuir a questão de resíduos, a gente tentou reaproveitar muitas coisas por exemplo, as telhas que eram da casa antiga, a gente usou na casa nova, né? Então a gente foi tentando fazer essa mescla, né? Claro, trazendo a nossa cara. E conforme a gente vai fazendo as reformas, também a gente vai aprendendo com os sim, nossos erros, né? sim. Hoje em dia, quando a gente olha e fala, puxa, isso eu não teria feito. Lógico, só que a gente só pode falar isso porque a gente fez, experienciou, né? Então é muito mais fácil também você criticar algo do passado Sim. depois que você já viveu, Sim, né? sim. É, e o que você falou foi bonito, assim, você nem percebeu, né? Você mudou do avesso, né? Então você, depois que você foi para aí, você mudou tal, e você fez uma coisa que é muito interessante. Você alicerçou, você cuidou, você falou, não, já tinha uma base. Então você fortaleceu essa base. E eu acredito muito que a Uhum, casa influencia, a casa nos ajuda com muitos processos aí, né? E você fez a base, falou agora os galhos, né? Eu vou, que seria a parte de cima, eu vou fazer de uma forma mais fluida. Olha só, uhum. Olha que se você lindo! desenhar assim, você vai ver a sua base. Então, isso é muito inspirador, Nath, muito, Uhum, muito mesmo. E aí, vamos lá. Considerando, né, e aí você vai me falar um pouquinho sobre essa sua ida para Florianópolis. uhum, Então, considerando que a nossa primeira casa de qualquer ser humano é o ventre da nossa mãe, né? A uhum, primeira casa é onde a gente tem todo, né, aquele aconchego. Porque a casa é isso, você transformou a sua casa num oásis. E uhum, você tem um aconchego, é gostoso, né? Então você vai para se reabastecer. E a gente sabe que quando a Paula, que ela fala que da Paula, que é a nossa mentora, que ela fala, a gente tem que sair de casa para voltar para sentir o aconchego, e é isso mesmo. E no ventre da mãe nós estávamos no aconchego, né? Como que é a relação da sua, eu não sei quantas casas você morou, mas como que é a relação assim? Saiu do ventre da mamãe, nasceu. Você tem memórias da sua casa, da sua primeira casa? Saiu da maternidade lá, não sei se você nasceu na maternidade. Você tem uhum. memórias assim? É muito louco, assim, pensar que... O que que acontece? Eu não sou uma pessoa de ter mudado muitas casas, né? Na verdade, essa daqui é a quarta casa que eu morei na minha vida. Então, eu nasci lá em São Paulo, na Vila Mariana, né? Na casa que meus pais moravam. Eu vivi lá até os meus 27 anos. Aí eu fui para um apartamento em São Paulo para morar perto do meu trabalho. De lá eu vim para uma casa alugada, que era nessa mesma rua onde eu moro hoje, e daí eu já mudei para essa minha casa. Então, só 4 lugares que eu morei na minha vida. E eu tenho muitas memórias, sim, da minha casa onde eu nasci, porque até hoje eu ainda vou lá, que é a casa dos Sim, meus pais em São Paulo. E é tão curioso, porque assim, o que que eu lembro, né? O que que eu tenho de recordações lá, né? Que tinham árvores lá, né? Meu pai, ele tinha um quintalzinho, ele nunca teve grama em casa, mas ele tinha um quintal onde ele tinha árvores. Então, quando você pega foto minha pequenininha, tem foto minha assim posando, sabe, do lado da árvore. E eu lembro que eu falava muito para eles assim: eu quero almoçar fora hoje. E a gente montava a mesinha lá fora, né? Então, eu sempre tive essa questão da natureza, das plantas. E meu pai, ele teve uma época que ele gostava muito de fazer hortinha. Então, ele me hum, ensinou a plantar. Então, eu lembro da gente, assim, ter os palitinhos com o saquinho lá das sementes, plantava rabanete, plantava salsinha, plantava algumas coisas. Então, assim, é um espaço pequeno, né, em termos aham. de área, mas tinha verde, tinha planta. E também acho que era uma forma de conexão, né, com meu pai, com os meus pais, assim, de estar lá. E tinha muito essa questão das plantas, né? Então, eu lembro muito. E hoje em dia, quando eu vou lá, também continua, porque a estrutura do quintal, né, que a gente chama, continua igual, né?
Então, também continua com muitas plantas. É bem interessante pelo fato de estar em São Paulo, né, ali no É, olho do é. furacão, mas tem essa parte da natureza. E tem muita relação, né, de descoberta aí com a sua casa atual, né? Como onde Uhum. você as árvores, a natureza. Você morava aqui na Vila Mariana e é um lugar arborizado. E eu sei que onde você mora, eu não conheço onde é sua casa, mas eu sei que traz, né? Então traz essa lembrança de árvores, de um pouco mais de vila, não é? É isso, né? Isso, De um exatamente. interiorzinho, de uma coisa mais intimista, não é? É de ser um refúgio ali Um no meio refúgio. daqueles, né, de tantos prédios. Hoje Isso. em dia a Vila Mariana está mudando bastante, É, né? Tem, assim, quando eu vou lá, eu já não reconheço, né? sim, Porque realmente mudou muita coisa. Mas ainda acho que tem essa questão mesmo de vila mesmo que você trouxe, né? Uma vila. e ela traz uma coisa gostosa, assim. Tinha, né? Eu também, nós nos encontramos lá e realmente tinha essa coisa de vila, essa coisa de muitas árvores gigantes, né? Árvores grandes, essa coisa do verde e isso são memórias, né? Que a gente tem que cultivar e eu acredito muito que você está numa idade não tão avançada, mas eu acredito que conforme a gente vai passando a idade, a gente vai buscando a mesma forma, né? A mesma casa, o mesmo habitat que onde a gente tinha quando nasceu. Por isso que eu te fiz essa pergunta. É. E uma coisa curiosa, Cris, que eu lembrei, que graças a você, numa das conversas do que a gente teve no Clube dos Impulsionadores, né, que você Aham. falou da Paula Quintão, que é onde a gente se Isso, conheceu, eu não sei porque você falou alguma coisa sobre o número da casa, né, o número isso. da casa onde você mora. E aí eu É. trouxe para a consciência que, assim, lá em São Paulo, o número da casa dos meus pais é 172. E o meu número de casa aqui é 721, ou seja, são os Nossa, mesmos mesmo números, só número. que invertido, né? Ao invés de Sim. ser 172, é 721. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? E legal porque somam um, né? Sete, É, 2, 7, 8, 9, 10, somam um. Inícios, né? Inícios, por exemplo, você iniciou a sua vida aí como terapeuta integrativa, acredito, né? Lá na sim, sua casa, onde você morou, na casa dos seus pais, você iniciou a sua vida, né? exato. E tem muitas coisas relacionadas aí, né? É. E E assim, como eu falei, eu sei que você é empreendedora, eu sei que você tem você tem um caldeirãozinho aí, várias ferramentas, né, que a gente chama. E os produtos, assim, se eu quero que você fale um pouquinho sobre como é, que eu também não sei o que que é Mahalila, inclusive eu quero Uhum, participar, quero fazer uma sessão com você, a aromaterapia eu uhum, conheço, uhum. mas de que forma que os seus serviços, os seus produtos, atualmente, eles estão relacionados com a harmonização aí da sua casa, o bem-estar aí no seu lar, de que forma? Tem alguma relação ou não? Eu vejo assim, tanto para minha casa quanto para os meus clientes, né? Então, vou falar um É. pouquinho da aromaterapia e depois falar um pouquinho sobre o Tá. Mahalila, que realmente, Mahalila são poucas pessoas que conhecem, né? Até pelo Sim. nome, né? Até assusta um É, é. pouco, né? Mahalila. Mas eu vou Você falar fala, dele. nossa. Com relação à aromaterapia, o que que eu vejo, né? Como que eu uso isso para essa questão da harmonização da casa? Então, assim, eu uso bastante nos difusores, né, de ambiente. Então, como eu tenho esse conhecimento de qual óleo, né, é para qual intenção, eu acabo, se eu estou precisando mais de foco, eu falo, não, hoje eu vou colocar um óleo essencial que vai me ajudar nessa questão para eu ter mais foco. Tem uma coisa que eu aprendi também em um dos cursos que eu fiz, que era um spray de limpeza energética. E Hum, aí eu uso muito ele, por exemplo, antes de eu fazer os atendimentos, a minha vida hoje em dia ela é praticamente 100% online, né? São poucos os atendimentos presenciais que eu faço um ou outro evento, mas o meu básico é online. Então, mesmo antes e depois de um atendimento, eu gosto de passar esse spray de limpeza energética, que ele é feito com óleos essenciais, nos cantos da casa, né? Onde acumula, tem esse acúmulo de hum, energia. E às vezes
tem um micro aqui que né, que às vezes eu carrego um pequenininho e eu gosto de borrifar ele em cima, como se fosse formando uma camada de proteção, sabe? Então, às Sim. vezes, por exemplo, quando eu tenho que ir em lugares que tem uma energia que é mais pesada, por exemplo, ir para um hospital, né, ir em lugares que tem uma energia mais tensa, eu gosto de fazer isso. Então, para mim, eu dou essa borrifada como se fosse uma capa protetora e eu sinto essa energia. Então, tem óleos essenciais, por exemplo, tem um que trabalha essa questão do limite, da pessoa não chegar Uhum. tão perto de você, ou de clareza mental, né? Então, cada óleo funciona para uma coisa. Então, eu gosto de usar isso muito para mim, eu uso entre os meus atendimentos. Como eu trabalho aqui em casa, né, Uhum. esse meu escritório é o meu local de trabalho, né? Então, eu cuido muito dele, eu tenho plantas aqui também, então acabo usando a aromaterapia para mim. E nos atendimentos que eu faço de aromaterapia e do jogo do Uhum. autoconhecimento, já vou falar um pouquinho dele, quando eu sinto que a pessoa traz alguma coisa, por exemplo, tem problemas de relacionamento em casa. Ah, eu tô tendo um conflito com meu marido. Uhum. Ah, o marido chega em casa estressado, ele faz alguma coisa. Então, às vezes, eu também trabalho o uso de óleos essenciais nessa harmonização do ambiente do cliente, Que né? Ah, legal. então vamos colocar. E aí tem algumas técnicas, algumas coisas que você fala, a pessoa não pode sentir o aroma logo que ela chegar, tem que ser num ambiente X. Então a gente trabalha o que precisa, qual que é a questão que está acontecendo dentro, né, dessa situação que o óleo essencial, né, pode ajudar. E falando um pouquinho sobre o Mahalila significa o grande jogo, né? Uma palavra, são palavras em sânscrito. E ele é um jogo de tabuleiro, que é um Uhum. jogo do autoconhecimento. E ele foi trazido pelos hindus, né, né, o conhecimento chegou até nós aqui no Ocidente através da Índia. E ele é um jogo onde você tem, são 9 casas, né, do 1 ao 9, e em 8 planos. Então, os 7 primeiros planos, eles estão associados aos chakras, e o 8º plano é o que a gente chama de consciência cósmica. Qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é trazer consciência, né? Então, ele tem flechas e tem serpentes, então é igual um jogo qualquer que você joga, volte 10 Sim, jogo casas, né? tabuleiro, que legal. Normal. Então, as serpentes é quando você cai em alguma coisa. Então, por exemplo, tem a serpente da acomodação, que ela te leva lá para baixo. Então, assim, você está acomodado, você não está fazendo aquilo que você deveria fazer, e ela, puf, te joga lá para baixo. E tem a flecha, por exemplo, da compaixão, né? Quando você tem autocompaixão, compaixão, ela também te leva lá para cima, né? Mas como que eu uso isso para os meus clientes, ou questão de harmonização da casa, né? Muitas pessoas vêm para cá questionando assim, por exemplo, nossa, eu recebi, sei lá, uma proposta de trabalho em outra cidade, ou eu quero mudar de bairro. Tem alguma mudança na vida da pessoa, às vezes está envolvido com o profissional, ou às vezes está envolvido com o pessoal. Ah, meu marido, sei lá, vai se mudar para Portugal, né? E o Mahalila, ele não responde perguntas de sim e não. Então, não vai ser diferente, por exemplo, do baralho cigano, que eu posso perguntar, eu devo me mudar para Portugal ou não? O Mahalila não responde isso. Mas eu posso perguntar quais os desafios que eu enfrentarei se eu, por exemplo, me mudar para Portugal. E aí, na hora que você vai jogando, ele traça como se fosse um mapa. E aí ele fala, ó, por exemplo, tem uma casa que é das boas companhias. Então, as boas companhias é uma coisa legal. As más companhias é uma serpente que te joga para baixo. Então, Ah, às vezes, sei lá, eu tô indo morar em Portugal porque o meu sócio criou alguma coisa ali, quer abrir uma empresa ali. Aí sai a carta das más companhias. Então, assim, eu não estou te dizendo vai ou não vai, mas eu estou dizendo, olha, dependendo das companhias com quem você se associar, talvez isso vá aparecer no teu caminho, né? Então, ele mostra um caminho, as possibilidades que podem acontecer, você escolhendo por exemplo, que no legal. caso, eu mudar de casa, ou mudar de cidade, ou mudar. Então, eu vejo o meu servir com essa questão de harmonização de casa, onde as pessoas moram, nesse sentido, né? Então, o Mahalila pode ajudar também a trazer uma luz, trazer para a consciência, talvez, questões que
que a gente, no nosso dia a dia ali, não conseguiria enxergar, né? E você, nossa, maravilhoso, isso eu quero. E você, e você indica, por exemplo, um óleo essencial, vai cair uma serpente, aí a pessoa ficou, nossa senhora, né? E agora? Eu ia, já tá a tua passagem comprada, tudo. E aí, você É, indica um óleo essencial ou não? isso. Então, dentro do atendimento, eu vou analisando, né, qual que é a questão a ser trabalhada. Nesse kit que eu costumo trabalhar, que é um kit que foi desenvolvido pela Denise Mascarenhas, Uhum, inclusive eu conheci esse kit Mahalila num congresso internacional de aromaterapia que eu participei, que é o Ciaroma, em 2018. E ela fez uma associação do jogo Mahalila com cartas, que o jogo tradicional, que é milenar, não tinha nada de cartas e não tinha aromaterapia. Mas esse kit que foi desenvolvido pela Denise Mascarenhas junto com o Fabian Laszlo, que é da Laszlo, né, que é da empresa de óleos essenciais, ele tem sim aromaterapia. Então, como que ele pode trabalhar? Como que eu trabalho, né? Ele trabalha tanto questões de chakras, então vamos imaginar que você caiu só, você ficou rodando ali no jogo só dentro do primeiro chakra, que é o chakra da sobrevivência. uhum, Então, às vezes a gente pode trabalhar óleos essenciais que vão trabalhar aquele chakra para desenvolver ou para desbloquear. Então, eu posso fazer sinergias específicas para trabalhar o chakra. Eu vou avaliar, né? Porque é sempre, eu gosto muito de usar as cartas também, Mahalila, né? Que inclusive eu tiro as cartas, toda semana eu tenho um grupo lá no Telegram onde eu tiro as cartas, né? Então, eu faço esse alinhamento para mim toda semana e eu deixo as cartinhas que saíram na semana aqui na minha frente para eu não me perder. E no uhum. jogo, a gente também tira cartas, então eu embaralho e tiro cartas. E as cartas também dão essa orientação. E aí, dependendo do que eu sinto, se eu sinto, por exemplo, não, é uma questão que a gente tem que, por exemplo, harmonizar a casa. Tá muito, tem uma tensão muito grande na casa. Então, vou trazer óleos relaxantes para você borrifar, daí eu passo qual que é a sinergia que a pessoa tem que fazer, né? Aí ela faz a sinergia, não, então vai borrifar. É uma questão específica com uma pessoa da casa, tá tendo crise dentro do relacionamento? Então óleo X para de repente colocar no difusor um tempinho antes, sei lá, do marido chegar em casa. Ou se é uma questão da pessoa. A pessoa, sei lá, tá deprimida. Imagina, ela mudou para um outro país, está se sentindo sozinha e está se sentindo, né, isolada. Então vou trabalhar. Eu vejo isso no jogo. Então tem alguns óleos essenciais que podem trazer esse acolhimento, que podem trazer esse conforto para esse momento transitório, né, que essa pessoa está passando. Então é sempre muito individual. Eu não trabalho muito com fórmulas prontas, sabe? Se é isso, vou te dar tal óleo. Que isso você consegue encontrar na internet, né? Eu procuro É. óleos relaxantes. Só que que eu falo da aromaterapia que é super importante? A aromaterapia, ela traz muitas memórias afetivas, né? Aham. Então, você estava falando, que memórias você traz ali, né, da tua primeira casa, que é o ventre da sua mãe. Provavelmente tem algum aroma que você Sim. lembra daquilo ali, né? E aí, o que que acontece? Então, não é todo mundo, o óleo de lavanda serve para todo É. mundo. Não, porque às vezes a pessoa fez alguma associação daquele óleo essencial com alguma memória negativa. Então, por exemplo, sei lá, a avó faleceu e tinha um aroma de lavanda ali no velório, sei lá. Eu Sim. associei aquilo com uma memória negativa. Então, toda vez que eu sinto aquele aroma de lavanda, me traz uma memória Mas, negativa. Então, eu não posso simplesmente, né, ser irresponsável e falar, não, serve para todo mundo. Não, por isso que é bem individual, né? E eu tá. falo, os óleos essenciais, apesar deles serem 100% naturais, não Uhum. é porque são 100% naturais que eles não têm contraindicação. Não, com certeza. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, e aí por isso que eu falo, né? A biologia me trouxe muito disso. E é incrível quando a gente vai estudando sobre as plantas, porque a gente vê também, né? Por exemplo, a lavanda que eu citei agora, ela é uma planta que ela pode crescer tanto em temperaturas super baixas, como ela aguenta lá nos Alpes franceses, tipo 40 e tantos graus. Então, assim, é uma planta que sim, qual que é a sabedoria? Eu vou conseguir ter essa flexibilidade para lidar tanto com um frio Uhum. intenso quanto um calor intenso. Ela cresce num terreno arenoso, pedregoso, sabe? Não é um solo nutritivo. Então, pô, e como que eu
tenho aquelas flores, né, aquela inflorescência maravilhosa naquele terreno que é pobre, não é um terreno. É, Então, como que eu pego essa sabedoria que a planta tem de conseguir ser linda e maravilhosa nessas situações adversas? É isso, é essa sabedoria que eu vou trazer para mim. E é isso que eu vejo no jogo. A pessoa, puxa, ela está precisando dessa sim. flexibilidade para se adaptar num ambiente novo que ela se mudou. Ah, então vamos usar tal óleo essencial, vamos fazer uma associação. Então é Legal. basicamente dessa É. forma que eu costumo trabalhar, bem individualizada. Bem personalizada. Eu enfrento um pouco isso, as pessoas às vezes me perguntam, ah, mas qual que é o óleo essencial? Eu não sou especialista em aromaterapia, estudei assim o básico porque eu sei que é os óleos cítricos, eu trabalho mais com a limpeza da casa. Então eu sei que os cítricos, o limão, a laranja, a benção da laranja, então faço uma coisa mas é o básico. Quando eu vejo que a pessoa precisa muito, e é bom saber, aí eu indico, não, procura uma aromaterapeuta. Você falou da lavanda, minha filha não suporta a lavanda. Então, tá vendo? É, É por isso que eu falo, é muito pessoal, né? Muito, e porque traz muitas é, questões que estão ali guardadas, né, dentro do nosso sistema límbico, no nosso emocional. Então eu funcional. falo, tem que cuidar muito. Até as pessoas às vezes usam muito aqueles colares aromáticos Sim, que influenciam o ambiente ao redor, né? Eu já gosto de trabalhar mais com os individuais, né? ó, eu tenho esse daqui, que eu, Isso, clareza mental, rolon. alegria e ousadia, passo um pouquinho na mão, passo aqui assim, que eu sei que é Isso, direcionado, assim, às vezes, para o que eu preciso, né? E aí você falou exato. da lavanda, meu filho trabalha com TI, né? E ele trabalha Uhum, home office aqui em casa. Aí eu coloquei na varanda aqui uma jardineira com lavanda para. Então, é engraçado, às vezes ele tá meio tenso assim, eu vejo que ele passa, vai lá e uhum. passa. Aí eu falei, pô, legal isso, porque Perfeito. É isso que eu ia dizer. Às vezes a gente não precisa, porque hoje em dia também tem isso, né? As pessoas, acham que precisa ser, né? Aqui eu tenho é, lá o meu de laranja, precisa ser. Não, as plantas estão aí, né? Eu também tenho as minhas aromáticas aqui e é exatamente isso. Às vezes só por quê? Porque ó, quando você esfrega a mão ali na folha, ou dependendo, né, de qual planta, você vai liberar os óleos essenciais. Então, só aquilo ali, né? Eu tinha um tomilho aqui que quando eu esfregava a mão nele, cara, eu me conectava com a minha avó italiana. olha, Vinha aquela força, né? Era uma coisa assim que era eu esfregar, eu sentia aquele aroma direto, né? Então, com certeza, isso é maravilhoso. E o fato de você ter a planta ali, né? Eu acho incrível isso. não, a planta ela traz, né? Na aromatização, na harmonização de uma casa tem os 5 elementos que a gente fala: terra, fogo, água, metal e madeira. Esses elementos eles são importantes, mas quando você traz a materialização deles, então o fogo, fogo mesmo, sabe? A água, água mesmo. Uhum. A madeira, igual você falou, a madeira, né? Ela traz aquele frescor, aquele aconchego, aquela coisa, né, de renovação. Então, os óleos essenciais, as plantas trabalham muito com, acredito que muito com isso, né? Sim. E assim, tem mais alguma coisa? Eu sei que você tem muitas coisas para falar, né? É, e eu queria saber o seguinte, né? Essa sua mudança aí para Florianópolis, apesar de ser uma cidade de praia, uma cidade praiana, né? Uma cidade que como que é você mudar? Só essa última pergunta, depois a gente vai Uhum. encerrar, mas aí você vai me falar Uhum. sobre o seu trabalho, mas é uma curiosidade, como que é? Porque é uma cultura diferente, né? E até essa coisa da grama, eu conheço Santa Catarina, sou fãzaça dessa região aí, e eu vejo que as casas, elas não têm muito verde, né? Eu vejo que, assim, os pisos, né, os pátios que fala, né? Os Uhum. pátios têm os pedriscos, as pedras, os seixos, mas não tem muito verde. Uma vez eu perguntei para uma amiga minha que morava, segundo ela, é porque a prefeitura não deixa. Isso ela morava numa cidade de Brusque. As Uhum. prefeituras do estado, eu não sei. Não sei se essa história vale a pena, é verdade ou não, mas eu queria que você me explicasse um pouco como que é essa mudança, como que você encarou aí e como que essa casa, se fez parte a sua casa dessa mudança, assim, esses muros fechados ou essa sua transformação na casa, esse pátio verde te remeteu aqui a São Paulo.
Como Uhum. que é? Como que funcionou isso para você? Para mim é bem curiosa essa parte assim da mudança, porque se alguém me contasse, ó, Nathalie, em 2024 você vai estar morando em Florianópolis sendo terapeuta, se alguém lá em 2004, né, 20 anos atrás, me falasse isso, eu ia falar, nossa, você tá louco, louco, sabe? Não me imaginava, por isso que eu falo dessa questão de virar do avesso, porque eu Aham. era a típica workaholic. Eu gosto muito de trabalhar, então eu era a funcionária do mês, sabe, da empresa. Eu trabalhei 8 anos numa multinacional americana, né? E até eu nem comentei, né, que eu aqui em Florianópolis eu também dou aulas de inglês, né? O inglês terapia, onde eu uno Ah, a aromaterapia, as terapias com o desbloqueio do inglês, porque eu sofri muito nessa empresa que eu trabalhava, que eu tinha que falar inglês. Nossa, uhum. foi bem difícil para mim, assim, eu bloqueava, eu travava na hora de falar inglês, porque era muita pressão. Mas, o que que acontece? Então, se alguém me falasse que eu ia estar vivendo a vida que eu vivo hoje, eu não ia acreditar. Por quê? Eu não gostava de praia. Nunca, nunca, olha só a minha cor, né, gente? Branca. Não sou rata de praia, de ficar na praia. Ah, falava, ai, putz, tem que passar protetor, areia, sabe? Não, não gosto de virginiana, né? Tudo É, limpinho ali. Então, foi por conta do meu marido, na verdade, que ele recebeu uma proposta para vir trabalhar em Florianópolis e ele sempre quis morar aqui porque ele surfa. Então, para ele morar perto da praia, surfar e tal. Só que como que foi? Foi algo gradual. Então, assim, ele recebeu a proposta para vir para cá e ele falou: Olha, você vai comigo? Eu só vou aceitar se você falar que você vai comigo. Eu falei: Vamos fazer o seguinte. Vai você, vamos ver se vai dar certo. Você é. vai, a gente vê como é que é. E aí a gente pensa. E foi assim. Só que isso foi em 2009. Era um cenário completamente diferente das passagens. Gente, eu conseguia passagem em São Paulo, Florianópolis, R$ 100. Era uma coisa assim surreal, de avião, passagem de avião. Então a gente achou que ia ser daquele jeito para sempre, né? Então como que foi? Esse primeiro ano, a gente se via a cada 15 dias. Uma vez por mês eu vinha para cá e uma vez por mês ele ia para São Paulo, então a gente se via a cada 15 dias. Só que assim, quando eu vinha para cá e eu voltava para São Paulo, era Nossa. uma depressão, sabe? Porque assim, aqui a gente já sempre morou nesse lugar, né? Que é um lugar paradisíaco, assim, sabe? Uhum. Tipo, tem uma trilha para chegar na praia, muito perto da praia, tem muita natureza. E É, é maravilhoso, as é. praias, né? Do nosso Brasilzão inteiro, né, gente? É maravilhoso. Então eu voltava para São Paulo e aquilo, nossa, assim, eu ficava muito mal, muito mal. E isso ele mudou para cá em fevereiro, eu fiquei na empresa até novembro. Então a gente ficou Uhum. nesse vai e vem, assim, eu vindo para cá e ficando triste e tal. Nos últimos meses de trabalho, eu ia chorando pro trabalho. Sabe quando você fala, cara, eu não quero mais São Paulo, eu não quero mais isso, eu não quero, tipo, eu não queria mais, foi muito custoso. Só que o que que eu vejo? Eu vejo que eu me dei essa chance de experimentar. Então, Uhum. por isso que eu falo que tudo, assim como o autoconhecimento, que é o que eu trabalho, tudo é um processo. Se eu não tivesse me permitido testar, É. eu falo, bom, eu tinha 2 crises de enxaqueca por semana lá, quando eu trabalhava nessa multinacional em São Paulo, sabe? Eu ganhava muito dinheiro, mas acabava gastando muito dinheiro com a saúde, porque eu É. estava sempre estressada, sabe? Sob pressão. Então, assim, eu me dei essa chance de experimentar. E quando eu experimentei, eu vi que, assim, é totalmente morar na praia, diferente de você ir passar uma semana na É. praia. Uma semana na praia, eu tenho que ficar o dia inteiro lá, porque eu tenho que aproveitar, porque é o tempo que eu tenho. E aí eu vou me torrar, eu vou me queimar, eu vou... não sei o quê. Aqui não. Gente, eu moro perto da praia, então eu vou, dou uma caminhada e volto, eu não fico o dia inteiro na praia. Tanto é que, né, todo mundo fala, nossa, mas você mora na praia? Não pode ser, né, branca desse jeito. Sim, porque eu não gosto de ficar tomando sol ali, né? Então, eu vejo que essa mudança também é algo para a gente se permitir experimentar, porque eu nunca ia saber que eu É. gosto se eu não tivesse me deixado experimentar. Então, acho que isso, quando as pessoas falam, né, às vezes de mudar, né, para uma outra cidade, ou às vezes experimentar, sei lá, né, vai para um Airbnb, tenta fazer É. alguma coisa assim para você tentar vivenciar um pouco do que é Sim. aquele gostinho.
né? Não sim. sei se eu respondi todas Não as respondeu? perguntas. Sim, com certeza. Você se permitiu, né? Se permitiu, né? Eu acho que eu gosto, eu moro em São Paulo e aí eu acho assim, aqui eu vejo as pessoas que moravam aqui mudaram. Então, mas elas sempre voltam um pouquinho para se reabastecer, né? Então, tudo É, acontece aqui no Rio de Janeiro, nas maiores. Mas sempre. Então, era essa a minha pergunta, né? Você sempre volta, você se reabastece, você vem, faz é, algumas coisas que de repente dá um agito, uma ligada aí e volta. É isso, mais ou é. menos isso. O que eu percebo é assim, É. que aí em São Paulo, eu senti muito, tá? Um baque muito grande. Tanto é que eu conheci muitas pessoas que eram de São Paulo, que moraram aqui em Florianópolis e que não aguentaram, que voltaram. Sim, E sim. muitas pessoas me disseram: você não vai aguentar morar lá, porque lá é muito calmo, é muito tranquilo. Foi um baque muito grande. Porque aqui, gente, tem as lojas fecham na hora do almoço, né? Agora mudou um pouco, mas É, às vezes eu trabalhava, a hora do almoço era a hora que eu tinha para resolver as coisas. Aí você vai lá, não, mas a loja está fechada. Deu, mas que hora que eu resolvo as coisas que eu preciso resolver, sabe? Então, não tem nada 24 horas. Mentira, agora já tem mais coisas é, 24. Mudou muito desde que eu mudei para cá, em 2009, né? Mas foi um baque muito grande. Porque São Paulo você tem qualquer coisa que você quiser, a hora que você quiser, tipo, é muito. Só que eu penso assim, quando eu vou para São Paulo, eu me abasteço da minha família e dos uhum, meus amigos, sabe? Eu tenho amigos de infância, então assim, para mim, esse abastecimento com as pessoas é algo que realmente me abastece. Mas a cidade em si é, é caótico para mim, eu que estou acostumada no silêncio e tal. E isso também eu descobri, eu morava do lado da Marginal, tipo aí em São Paulo, pensa, era barulho, quando tinha jogo do São Paulo ali perto do Morumbi, é fogos, é buzina, é tudo. Eu morava ali e estava tudo bem para mim. Então eu vejo também que eu me encontrei nesse marasmo. Meus pais, eu tentei trazer meus pais para cá, eles não quiseram. Eles falam, Deus me livre, morar aí, que aí é muito pacato. é, Então eu vejo que isso também é uma coisa do autoconhecimento, porque sim, hoje em dia eu vejo assim, São Paulo para mim ele é muito, sabe? Eu vou, é, fico um pouquinho e aí eu volto para minha casa para esse meu silêncio, mas tem gente que realmente não se adapta aqui. é. Então, por exemplo, eu tenho um irmão, ele mora em Berlim, ele é totalmente urbano, não É. é, entendeu? Então, assim, acho que a gente também se conhecer, para a gente saber Com qual que é o certeza. lugar que a É, gente, que dá match com a gente, sabe? é. Que, Ou você que fica no a 220 ou gente... você fica no 440, né? Que você falou, eu achei Exato, ótimo isso. exato. Então, eu preciso dessa calma É, para contrabalancear esse 1220 que eu estou lá fazendo mil coisas. Então, eu tenho que, ou em São Paulo, não. Tanto é que em é, São Paulo é impressionante. A minha quantidade de horas que eu durmo, ela diminui muito. Às vezes é, chega a dormir 2 horas a menos do que eu estou acostumada é. aqui. Porque eu fico ligadaça, né? Então, Mas tinha mais vezes se reabastecer dos amigos. sim, sim. Não, igual a última vez que eu estive em São Paulo, que a gente se encontrou ali com as meninas do clube, esse, e assim, para gente que trabalha online, né, É, ter esse presencial, ele é muito é, importante, porque nada substitui realmente um abraço, nada. né, essa energia do ao vivo, né, então realmente precisa mesmo. E assim, e eu sou muito, é engraçado porque assim, eu já tive muita birra com São Paulo, sabe? E eu Sim, acho que quando eu aprendi um pouquinho sobre constelação familiar, eu entendi que o que pertence, pertence é. e não pode ser Não, excluído. não. Então, muitas vezes eu queria excluir São Paulo. Eu nasci aí, gente. Tudo bem, eu encontrei esse meu novo porto seguro, onde eu gosto, mas as minhas raízes estão aí, né? Isso que você falou do ventre da É, mãe é muito é, forte, porque sim, eu nasci aí. é, é, Então, tem sim essa ligação muito forte, e hoje em dia eu consigo enxergar isso e consigo não excluir. Não, São Paulo faz parte da minha história, eu nasci aí, eu agradeço muito por tudo, né? E se não fosse pelo trabalho que eu tive em São Paulo, eu não teria tido condições também de vir para cá, né? Então eu honro e agradeço muito tudo que eu vivi, tudo que eu tenho aí em São Paulo ainda, né? que lindo. Não, nossa, isso que você falou é muito legal. A gente não deixa de ter a parte onde eu morei, a minha casa onde eu morei, a cidade onde eu morei, porque tudo é o entorno.
Mas agora eu estou em um novo rumo, né? Eu tenho alguns clientes que eles querem mudar de casa, eles querem vender, querem mudar de país. E aí vem a pergunta, né? Mas por que que você... Ah, porque eu não aguento mais esse negócio, não aguento mais essa cidade, não aguento mais... Ou a São Paulo, Rio, né? E aí fala, não, mas você não aguenta, né? Mas faz parte, você teve muita coisa aqui, você tem o seu... Na sua certidão de nascimento, né? O batismo ali, você pertenceu, você nasceu, então não deve excluir. Isso que você falou foi ótimo. É, Nath, e e aí eu quero saber, tem mais alguma coisa? Aí não, eu eu só ficaria ia falando falar. com você. É, não, é isso, mas é isso que eu ia falar mesmo, que isso dessa questão da gente excluir, né? É muito forte isso, É. porque e eu conheço muitas pessoas também que chegam, clientes até mim, ah, porque eu tô de saco cheio disso, eu tô... E aí eu falo, gente, para onde você for, você vai se levar junto. Nossa, Então não com adianta. certeza, Não gostei. adianta você mudar de país, mudar de casa, mudar de. Porque se você estiver nessa vibe aí, Vai né, da tudo. reclamação, você vai, tipo, onde você for, você vai estar junto. Então, assim, vamos trabalhar, né? Por que que será que está tendo esse incômodo, né? Para que você possa, para qualquer lugar que você for, você, né, se sentir Sim, bem com você sim. mesmo, né? Legal, legal, isso mesmo. E, Nath, aonde as pessoas te encontram, né? Eu vou colocar esse vídeo, vai ficar aqui no YouTube. E aí eu vou colocar o link do seu. Você tem um canal aqui no YouTube, também vou colocar na descrição, Isso. do que você faz, depois um breve, né, explicação sobre você. Mas já adiantando aqui, onde as pessoas te encontram, né? Ó, no Instagram, no YouTube. Isso. Como que faz, né? Você tem algum programa, você vai fazer algum programa aí para lançamento de alguma coisa, de grupos, ou você viu que você tem um canal no Telegram. Conta aí, onde as pessoas te colocam, aí depois eu vou editar aqui e já coloco aqui na descrição desse. Perfeito. O jeito mais fácil de me achar, que eu falo, é pelo Instagram, Tá, @NathAndreoli, né? Que tá. é o que está escrito aqui. Esse é o Isso. jeito mais fácil, porque por lá tem os vários outros canais. Então, eu tenho sim um canal no YouTube, onde eu faço as reflexões da Nath, que são reflexões Sim. com questões de autoconhecimento. Tem agora também o programa que eu lancei, o Nath Andreoli Convida, que você, né, Eu fui foi uma das convidada. convidadas, né? Então também tem ali a playlist lá no meu canal. Eu também tenho dois canais no Telegram, um que é de autoconhecimento por Nathalie Andreoli, e o Mahalila por Nathalie Andreoli, onde as pessoas são conteúdos gratuitos, onde eu falo sobre autoconhecimento, falo essa tiragem de cartas semanais que eu faço com as cartas Mahalila, também tem lá no Telegram gratuito. E em termos de trabalhos, né, se a pessoa quer fazer uma consulta de aromaterapia, ou jogar uma Halila, ou as aulas de inglês terapia, ali pelo Instagram tem todos os. É só clicar ali que já direciona para Já. mim, né? Então, normalmente eu faço atendimentos individuais, e no caso do Mahalila, eu também faço atendimentos em grupo, onde a gente joga temas, né? Então, já trabalhei, o que o Mahalila tem para dizer sobre os objetivos de 2024, sobre o meu caminho espiritual, né? Então, dá para trabalhar temas, inclusive, né, sobre a minha mudança de casa, ou minha mudança de cidade, minha mudança de Que país, né? Então, dá legal. para trabalhar esses temas em grupo, né? Que Então, delícia. é dessa Tá forma ótimo. que as pessoas me acham. Uma delícia ter você aqui, Nath. Foi uma honra, estreando aí esse meu Ah, programa, né? Essa série que eu vou fazer, né? Que eu estou trazendo as pessoas. E assim, minha gratidão por eu você ter. desejo muito, muito, muito sucesso em tudo e que, né, de alguma forma, isso que a gente conversou aqui possa, Sim, né, sim. trazer algo para a consciência ou ajudar de alguma forma as pessoas. Eu estou muito É. honrada também de estar aqui e agradeço muitíssimo mesmo o convite, muito feliz de E fazer aí, parte desse lançamento. e a sua história da grama, da transformação, da mudança, vai ter alguma coisa, alguém aí que vai fazer, ou muitas pessoas vão fazer, trazer para a vida essas transformações, essa ideia da grama, essa mudança que você teve aí de vida. Gratidão, Ai, viu, Nath? maravilha. Gratidão. Eu estou curiosa para já ver os próximos, né, Com essas certeza, vou próximas trazer bastante gente. convidadas. Estou convidando as Muito pessoas. bom, muito bom, muito bom, muito Vamos bom mesmo. aguardar. Um beijo, Nath. Obrigada, viu? Fique com Deus. Beijo, muito obrigada. Tchau. Tchau.